paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer mais um episódio pro Diário da Filha de Pastor. E enquanto eu pensava no que eu poderia falar com vocês hoje, enfim, no que nós poderíamos conversar, eu resolvi trazer hoje um texto que eu estava lendo na Bíblia para compartilhar com vocês alguns pensamentos que eu vinha tendo nos últimos tempos. Então eu tô aqui agora, o café está aqui. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu tava fazendo a minha leitura bíblica e resolvi ler Coríntios e de repente eu me deparei com essa passagem. 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Bom, gente, eu li isso e eu fiquei refletindo a respeito de algumas coisas, de alguns pontos importantes que estão aqui e que eu tenho tentado aprender isso, sabe, nos últimos tempos. Para começar, porque o primeiro versículo fala sobre ter a esperança renovada de dia em dia. Eu acho isso muito interessante porque se a gente pensar nas coisas que acontecem tipo, na vida de todo mundo, a gente vai perceber muito rapidamente que acontecem várias coisas difíceis. Mas o que a gente lê aqui é que o interior se renova. E muitas vezes, isso acontece comigo com muita frequência, quando algo dá errado, assim, na minha vida exterior, a minha vida espiritual, ela se abala muito rapidamente. E não devia estar acontecendo isso. Quando o meu exterior é abalado, o meu interior devia estar se renovando e se fortalecendo. E por causa do meu interior, eu deveria estar melhorando e avançando a cada dia. E não é isso que acontece. E eu sei que isso acaba sendo assim na vida de muitas pessoas. Não é só na minha vida. Muitas vezes, quando a gente passa por situações complicadas, ou por algum aperto, ou por algo triste, ou por algo que te deixa com raiva, ao invés do seu interior ser renovado, você se enfraquece completamente. Aí é aquele momento que você tem um dia ruim em casa, e aí você chega na igreja e não dá lugar para Deus, não louva, não adora, não ora, não participa. Ou então você tem algum problema na escola e por causa disso você desiste de fazer a leitura bíblica do dia. Ou você tem um problema no trabalho e por causa disso você não quer mais participar dos propósitos de oração. É comum a gente querer largar as coisas espirituais, as coisas que fortalecem o nosso interior por causa do nosso exterior que tá com problemas. Só que a gente não devia estar fazendo isso. E eu percebo muito isso na minha vida. Eu não tô falando pra dar lição de moral em quem tá assistindo o vídeo. Eu tô falando porque eu sei que isso acontece comigo. Eu deixo as coisas do meu exterior abalarem o meu interior com frequência. E não é isso que a Bíblia tá ensinando aqui. Eles mandam a gente renovar o nosso interior. E não é de vez em quando. Não é uma vez por mês. Não é de ano em ano. É dia após dia, sabe? Eu tenho que estar renovando o meu interior diariamente. Aí o segundo versículo vem e diz outro detalhe muito importante. Diz porque a nossa leve e momentânea tribulação. Isso é muito interessante porque sempre que eu passo por qualquer coisa complicada, eu surto e aumento o problema milhões de vezes. Qualquer probleminha consegue ficar muito enorme na minha mente enquanto eu tô enfrentando. E eu já percebi isso. Então toda vez que acontece alguma coisa, eu já paro e penso, Miriam, provavelmente não é tão complicado quanto você pensa, porque você tem mania de aumentar. E a gente tem mania de aumentar as coisas realmente. A gente pega uma coisinha que aconteceu em casa e já surta como se a sua vida fosse acabar, e aí você começa a tomar várias decisões erradas por causa daquele probleminha, sabe? É uma discussãozinha que você tem na escola e aí você desconta em toda a sua família como se aquilo fosse a coisa mais horrível que já aconteceu na sua vida. A gente encara umas coisas simples e de repente aumenta e toma decisões aumentadas e reage de uma forma aumentada e lida com aquilo de uma forma aumentada pensando que é tudo muito grande, só que a gente tá vendo aqui a tribulação ela é leve e momentânea. Isso é muito interessante porque está saindo da boca de um homem que passou por tribulações realmente muito grandes, realmente muito intensas e realmente complicadas. E se a gente fosse analisar e observar o que é o meu problema hoje e qual era o problema que ele enfrentava, a gente vai perceber rapidamente que o problema dele era realmente grande. Se alguém poderia reclamar, esse alguém com certeza era ele. E ele disse que era leve e momentâneo. E eu não, eu surto, digo que é grande, complicado demais e que não vai resolver nunca. Então, é um detalhe muito interessante também. E aí ele diz que essa tribulação leve e momentânea vai produzir pra gente uma coisa que é muito grande.
ele diz que produz para nós o peso de glória muito excelente. E tipo, olha como isso é bonito, quer dizer, essa coisa simples, sabe? Esse probleminha que você está enfrentando agora, isso vai produzir algo que é muito grande, que é muito bonito, que é muito importante. Sabe essa situação complicada que você está enfrentando no seu trabalho? Quando você resolver isso, vai trazer algo que é muito maior e que é muito melhor para você. E eu preciso aprender a observar isso. E aí a gente fica se questionando como eu posso vencer, como eu posso ultrapassar, como eu posso superar. E, bom, mantenha os olhos no alvo. Tem um versículo bíblico, eu não vou saber dizer pra vocês agora onde está escrito, mas eu vou deixar na tela. Que fala que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é exatamente o segredo para superar situações complicadas. Se a gente manter o nosso pensamento nas coisas eternas, as coisas terrenas e que têm um fim, sabe, que elas acabam, elas não vão ser mais tão importantes, elas não vão pesar tanto sobre a gente. Se a gente conseguir pensar naquilo que é grande, que é muito importante e que é eterno, as coisas terrenas não vão fazer tanto efeito sobre a nossa vida. Sabe por quê? Se eu colocar na balança e pensar, tipo, no problema que eu tô enfrentando hoje, e na minha dificuldade de hoje, e do outro lado eu olhar a vida eterna, sabe, o céu, o lugar que o Senhor tá preparando para que eu possa habitar, todas as coisas que o Senhor Jesus já fez por mim e que Ele promete fazer ainda mais. Se eu começar a analisar e comparar de verdade, eu vou perceber que todas essas coisas que eu enfrento, que eu faço, que eu sofro, elas não são tão grandes, elas não valem tanto. O segredo principal, para não se deixar abalar, para não se deixar abater, pensa no que é eterno. As coisas da terra, não importa quão grandes elas sejam, elas acabam. Não importa quão importante seja para você hoje, vai chegar ao fim. Mas as coisas do Senhor não vão. E se eu conseguir me lembrar disso, se eu conseguir me manter pensando nisso, eu não vou mais me deixar destruir pelas coisas terrenas. E o último versículo fala exatamente sobre isso, atentando-nos não para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Então, eu não vou me atentar para esse meu problema, que é leve, é temporário, porque essas coisas, essas situações que eu tô vendo agora, elas vão chegar a um fim de qualquer jeito. As coisas que eu não vejo, as coisas do Senhor, elas são eternas, e eu preciso me atentar para elas. Porque elas vão trazer o melhor resultado para mim, elas vão me fazer mais feliz, elas vão me fazer crescer, elas vão me fazer aprender. Se eu conseguir me concentrar nas coisas do Senhor, então eu vou evoluir. Bom, gente, então é isso que eu queria compartilhar com vocês. É um pensamento que eu acho muito importante, que é algo que eu reflito muitas vezes, porque parece que não entra na cabeça de jeito nenhum, mas é muito importante e é tão simples quando a gente fala, né? É tão simples quando eu digo, é só confiar em Deus, é só olhar para as coisas de Deus, é só olhar para as coisas do alto, é só pensar no Senhor e não se importar tanto com essas coisas da terra. É simples de falar, mas é difícil de fazer. Mas não é porque é difícil que é impossível, sabe? O Senhor, ele é capaz de fazer todas as coisas. A gente tem vários exemplos na Bíblia do Senhor fazendo grandes milagres quando parecia que era impossível, porque quem tem o poder é Ele, sabe? E se Ele tem capacidade para fazer isso, eu tenho que confiar que isso pode acontecer na minha vida. Se Ele disse que é assim que a gente tem que agir, eu tenho que confiar que um dia eu poderei aprender a agir assim. Isso é muito importante. Às vezes a gente olha para coisas difíceis e age como se a gente nunca pudesse alcançar, nunca pudesse fazer. Quer dizer, a vida de leitura, essa vida devocional, menina, de leitura da Bíblia, oração é muito complicada, então eu não vou conseguir nunca. Não, não é porque é complicado que eu não vou conseguir nunca. É complicado, então eu não tô conseguindo agora, mas eu vou me esforçar até que eu consiga. Essa fé de não olhar para o problema como se fosse o fim da minha vida e aprender a confiar mais em Deus, ela é complicada para mim. Mas não quer dizer que eu não vou conseguir nunca. Eu realmente espero conseguir. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se quiser compartilhar algum versículo que te ajuda, que te inspira, que te fortalece, que você gosta de ler quando está passando por algum problema, compartilha aqui embaixo, vamos trocar essas passagens bíblicas, porque a palavra do Senhor, ela nos ajuda, nos fortalece, nos renova. Então se tem algum versículo que você gosta bastante de ler e que te ajuda, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar os que eu mais gosto aqui também. Então é isso, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!